Ei, gente, boa noite. Tudo bem? Eu quero falar sobre o impacto da pandemia, desse período, né, de pandemia no comércio exterior. Para começar, algumas empresas, principalmente a área de logística, ela não é uma empresa que tem necessidade de ter cliente entrando e saindo dentro da empresa. Porque nós trabalhamos com serviço, nós não trabalhamos com produto, né? Para começar, algumas empresas, principalmente a área de logística, ela não é uma empresa que tem necessidade de ter cliente entrando e saindo dentro da empresa, porque nós trabalhamos com serviço. Então não tem aquela aglomeração que tem no comércio. Mas ainda assim existem as pessoas que trabalham no escritório. E aquilo ali é uma aglomeração. Então, além disso, existem pessoas, como por exemplo os armadores, que eles têm ali vários atendentes e tudo é uma aglomeração. Então, se não funciona ali, não vai funcionar do lado de cá. Então, no caso, a minha empresa, a gente trabalha com home office. Se o armador não trabalha, eu não trabalho. Se a companhia aérea não trabalha, como que eu vou conseguir trazer uma mercadoria para o país ou levar para fora, né? Então, adaptamos para o home office. E eu particularmente gosto de acordar, mesmo sendo home office, vestir a roupa como se eu estivesse indo para o meu trabalho, como se eu estivesse indo para o escritório, porque a gente veste um personagem, né? E como nosso trabalho é muito e-mail, a maioria, acho que 80% é e-mail e 20% é telefone, então a gente trabalha direto no computador, dá aquela canseira. Então, se você trabalha de pijama, meu amor, não vai dar certo. Então eu aconselho a trabalhar com a roupa como se você estivesse em trabalho, para você vestir o personagem e conseguir trabalhar de casa com mais, não vou falar a verdade, mas com a mesma firmeza como se você estivesse dentro do escritório, né? Então, siga a mesma rotina. Se lá você trabalhava às 9 ou se você trabalhava às 8, comece no mesmo horário, termine no mesmo horário, faça suas pausas que eram feitas também na empresa. Não se permita prolongar por muito tempo. A gente do comércio exterior, a gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente quando se trata de entrar em contato com a gente de carga, a gente da logística, a gente de carga, que é na Europa ou que é na Ásia, que o nosso horário não bate, né? O fuso horário é diferente. Então, às vezes, a gente tem que trabalhar de noite sim, de madrugada, assim, até mesmo para conversar com a China por conta de algum tipo de documentação, algum tipo de problema para resolver. Então é a madrugada, telefone com a China, e-mail com a China, Skype com a China, que seja. Mas sempre tem a sua rotina de trabalho, não mude para não relaxar, né? Então, siga a sua rotina normalmente. Bom, a questão do dólar, o dólar ontem fechou a 5,30. Que dia que o dólar esteve nesse valor, nesse preço alto? Para muita gente, isso é um absurdo, né? Para quem não está acostumado com o comércio exterior. Mas nós, da área, a gente já está acostumado com dólar alto, com dólar baixo, com o preço, o preço da moeda. Nós já estamos vivendo isso há bastante tempo. O dólar já está alto há bastante tempo. Na pandemia que ele piorou bastante. Hoje, antes, quem comprava frete a 2,50 por quilo da China pra cá, tá comprando, da China não, porque da China ainda tá barato, mas de qualquer lugar pra cá tava comprando a 2,30, tá comprando hoje a $30 o quilo. Então isso é absurdo, cara. Olha, é uma curva que ninguém esperava. Todo mundo já sabia que ia aumentar, mas essa curva ela foi aumentada drasticamente. Então, e além disso, a gente ainda tem, o importador ele ainda tem que pagar o imposto sobre a importação. E o valor CIF, que é o Cost, Insurance and Freight, que é custo, seguro e frete, custo da mercadoria, seguro da mercadoria e frete da mercadoria, ele está incluso dentro da base de cálculo do imposto de importação. Então, além do frete altíssimo, ainda tem o CIF em cima disso. Ainda tem o CIF em cima da base de cálculo de importação. Então, isso está dificultando demais. Tem cliente que está preferindo não importar, porque a mercadoria dele para vir marítimo está difícil, porque container está sendo regulado, porque container está sendo para emergência, para trazer mercadorias, insumos, equipamentos emergenciais, tudo para combater o Covid-19. Então, por exemplo, o container reefer, para quem traz alimento, olha que dificuldade. O container reefer está sendo exclusivo ele está sendo separado para lá com a Corpus. Então tá tendo uma oferta muito pequena de container. Então o povo tá tendo que esperar. Aéreo, o povo tá evitando de trazer aéreo porque o frete tá muito alto. Recentemente, o segundo maior avião cargueiro do mundo, que é um avião ucraniano, que é o Antonov 124,
ele veio não foi para o governo, foi uma compra particular. Ele veio lotado de máscaras faciais e testes para o Covid-19. Acredito eu que deve ter sido algum laboratório, né, que comprou. Mas olha para você ver, o frete aéreo já está extremamente caro. Imagina um Antonov 124. Gente, um avião cargueiro, ele é extremamente caro. É questão, assim, de... Você paga frete de milhões um cargueiro desse. É completamente absurdo uma coisa dessa, sabe? E agora deve estar muito mais caro. E tem também a questão dos containers. Aí tem aquela situação, pouca oferta de container, logo aumenta a procura, aumenta o valor do frete. Então, esses tipos de problema que estão sendo trazidos por conta da pandemia tem dificultado bastante as empresas. Tá complicado. Dólar altíssimo, tá complicado. E ainda acrescentar o CIF, permanecer com o custo CIF como base de cálculo de imposto. Então, acho que é o momento da gente levantar a voz, nós, comércio exterior, levantar a voz, enviar sugestões, soluções, para que o governo possa realmente mudar essa situação para a gente, aproveitar essa oportunidade. Porque, como já dizem os chineses, greve gera oportunidade. Greve gera oportunidade. Só que um dólar alto para importação, ele é horrível, mas para exportação ele é bom. Só que nessa situação, o que adianta o dólar estar alto e a gente conseguir ganhar muita coisa deles? Por exemplo, as commodities, né, que são os alimentos, que não tem sofrido tanto com essa pandemia, porque alimento precisa de 1.000 funcionários por turno para poder fazer uma determinada produção de mercadoria, de produto, para poder vender para aquele importador dele, ele teve que reduzir de 1.000 para 250 funcionários. Então, consequentemente, a produção dele diminui também. E aí, esse importador dele vai querer continuar comprando dele se ele não pode entregar a quantidade que ele está acostumado a receber para poder mexer com o comércio? Então, eu acho que é um momento que a gente pode levar sugestões, porque depois desse descortinamento da situação, porque o governo, ele tá passando por isso, ele tá vendo, porque não adianta, ele pode ser o governo que for, se os Estados Unidos, ou seja lá o que for, colocou o frete a $30, que era 2, o governo tem que pagar. Ele tem que pagar, a não ser que ele tenha um tipo de acordo comercial com o país. Mas se ele não tiver, ele tem que pagar. Ele não pode determinar o preço da mercadoria, o preço do frete lá fora. Então o governo está sofrendo junto com isso. Tá faltando, teve dificuldade, tá faltando ainda aspiradores. A parte diplomática, como é que ficam as negociações entre o Brasil e China agora? Olha para você ver o que aconteceu. O Brasil perdeu um produto para os Estados Unidos. E eu quero parabenizar todos os profissionais na área de comércio exterior que estão trabalhando para trazer todo esse material, esse insumo para emergencial para o Covid-19, para esse período que nós estamos vivendo. Hoje, quem tem dinheiro, acho que sempre foi assim, né? Sempre teve o poder de barganha. Existem mais compradores do que vendedores. E eu vou falar para vocês, essa crise que nós estamos vivendo, ela gera uma oportunidade na área alimentícia. Por exemplo, quem trabalha com commodities, no setor de commodities, ela não teve nenhum tipo de problema, porque alimento ele tem que ser produzido. E o Brasil tem condições de produzir alimento nacional, sem precisar de importar nem nada, a não ser produtos como matéria-prima para produzir essa mercadoria aqui. E se ele não consegue importar, ele não produz essa mercadoria aqui. Então, realmente, existem situações que são de matéria-prima que é difícil. Mas, por exemplo, tem o setor de exportação de biscoito na Argentina. A Argentina, ele fabrica muito trigo. Mas se ele tiver 2 empresas que fabricam biscoito, é muito. Então, é uma oportunidade boa de você levar o biscoito para lá. Se for procurar, você vai ver oportunidade na área alimentícia. Já o setor de soja, de café, ele só teve impacto porque pela insegurança, da instabilidade desse período, foram demitidos algumas pessoas, foram demitidos alguns funcionários. Então, houve uma redução até na produção por conta dessa demissão. Mas a exportação, ela continua, tá? E pesquisar oportunidades para você trabalhar essas exportações. Falei, o Brasil, ele é responsável por 60% de importação de matéria-prima. Ele é o segundo, acho que é o país que mais importa matéria-prima que tem. Então, por exemplo, os fertilizantes, para fazer adubo, para fazer fósforo, né? Eu tinha falado adubo, os fertilizantes, para fazer fósforo, pra fazer adubo, essas coisas todas. Quem sabe você não descobre uma forma de fazer com que essa matéria-prima fique aqui
esse tipo de matéria-prima, faz encarecer o produto aqui, o produto final aqui, certo? Se a matéria-prima, ela é nacional, o produto não fica tão caro assim. Então, existem várias formas de você buscar soluções, oportunidades, gerar negócio, de aprimorar algum tipo de setor, sabe? Crise gera oportunidade. Vou falar isso sempre. E vai faltar produto no mercado? Vai faltar produto no mercado. Se você chegar num supermercado que vende, ou um supermercado que vende vinho internacional e vinho nacional, vai ter 100 nacional e vai ter 10 importados, porque já tá faltando. Né? Já tá faltando, porque não tá conseguindo importar vinho, então nem se fala pela questão de quantidade de impostos fora do Mercosul que tem. Né? E ainda o CIF em fase de cálculo para o imposto de importação. Então, vai faltar produto importado? Vai faltar matéria-prima? Talvez. Vai faltar produto nacional? Não vai faltar produto nacional. Nosso país, ele nunca teve um momento de reclusão tão drástica quanto está tendo agora. Então, acho que a gente não precisa de motivação, a gente precisa de disciplina. Vamos procurar oportunidade fora do Brasil. É uma oportunidade para revisar os tributos, sim. Oportunidade de mandar sugestões para o governo, porque eles estão passando pela mesma situação que todos nós na área de comércio exterior passa o tempo todo. Então, agora que eles estão vendo o tanto que é drástico e o tanto que é complicado toda a operação logística, compra e venda, todo o setor da área de comércio exterior. Eu acho que o legado é esse, gerando oportunidades na área de comércio exterior, revisão de tarifas e revisão de acordos internacionais. Bom, eu acho que é isso e boa sorte para nós, né?